Oi! Pra ti que é novo aqui no canal, eu sou a Adri Toigo, doutora em biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e hoje eu vim aqui para te apresentar o terceiro artigo vencedor da Batalha de Artigos. Essa disputa acontece lá no Instagram e o artigo mais votado vem pra cá pro YouTube pra gente te explicar ele a partir de um diagrama V. Mas antes de te apresentar o artigo, se tu ainda não és inscrito nesse canal, te inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e já deixa um like para esse vídeo. Te inscreve também lá no Instagram, porque lá a gente te avisa sempre que tem vídeos novos aqui no canal, te avisamos das batalhas e lá também te damos dicas de TCC e sobre como escrever um texto acadêmico, que pode ser um projeto de pesquisa, uma monografia, uma tese de doutorado, enfim, tudo que tu quiser saber em termos de redação acadêmica. E... produção! Roda a vinheta! Faleceu. E com 83% dos votos, o artigo vencedor desta batalha foi de Levitt e colaboradores, intitulado Alcohol After Resistant Exercise Does Not Affect Muscle Power Recovery. Esse artigo foi publicado no Journal of Strength and Conditioning Research, no volume 34, número 7, páginas 1938 a 1944. E aí, minha bruxinha, vamos explicar o artigo para eles? Esse artigo, ele buscou investigar qual o efeito do consumo de álcool após exercício excêntrico extenuante nas medidas de potência muscular. Além disso, ele se propôs também a verificar se existia algum efeito deletério do consumo de álcool pós-exercício na dor muscular de início tardio. E provavelmente foi isso que chamou tanto a atenção do pessoal que votou nessa batalha de artigos lá no nosso canal do Instagram. Eu vou te explicar tudo isso a partir de um diagrama V, mas se tu não sabe bem o que é um diagrama V, para que ele serve, dá uma olhadinha no card que eu vou te deixar aqui em cima, que eu já gravei um vídeo que te explica passo a passo o que é, para que serve e como faz um diagrama V. A visão de mundo desse artigo é que o consumo de bebidas alcoólicas aumentou entre os praticantes de exercício físico em comparação aos indivíduos sedentários. Esse consumo é ainda maior após o exercício, como por exemplo nas festas que acontecem nas premiações ou nas comemorações pós-prova ou nas confraternizações entre as equipes. Esses dados são do estudo de Barry Piazza-Gardner de 2012. Princípios. Quando homens consomem álcool moderadamente após exercícios concêntricos extenuantes, a recuperação dos músculos trabalhados parece prejudicado. E aí a gente tem citações de Barnes e colaboradores, em 2010, são dois estudos da mesma equipe. E esses mesmos autores, no ano de 2010, verificaram que os músculos não trabalhados parecem não sofrer efeito do álcool durante esse período de recuperação pós-exercício. Por outro lado, esses autores, num estudo de 2011, verificaram que o consumo de álcool parece ser dose dependente. Então, dependendo da dose, haverá ou não efeito deletério durante a recuperação. Já em mulheres, o consumo de álcool pós-exercício parece não afetar a capacidade de recuperação. Opa, bruxinha, vi vantagens! Mas esses estudos tiveram algumas limitações, como por exemplo, o estímulo utilizado para causar o dano foram exercícios excêntricos novos, que podem ter causado mais dano do que o normal. E só foram consideradas variáveis de dor muscular de início tardio, e não foram levadas em conta outras variáveis como potência, altura de salto, tempo em provas de aceleração, de mudança de direção. Então, essas lacunas ficaram faltando nesses estudos anteriores. A outra questão que tem sido discutida é o efeito de recuperação pós um exercício que ainda não foi praticado ou que está há muito tempo sem ter sido praticado, ou então o consumo de álcool pós um exercício já conhecido. E é justamente aí que entra esse estudo que nós estamos te descrevendo. Ainda, os autores utilizados na revisão de literatura para o presente estudo verificaram diferença na recuperação entre homens e mulheres e viram que o consumo de álcool pós-exercício parece não causar efeitos deletérios entre mulheres, mas causa efeitos deletérios na recuperação quando a amostra foi composta por homens.
As palavras-chave são álcool, bebedeira, potência, recuperação da performance e exercício resistido. Essa palavra bebedeira apareceu como palavra-chave abaixo do resumo do artigo. Por outro lado, em nenhum momento do texto notamos qualquer relação entre consumo excessivo de álcool durante o estudo e nem nos estudos anteriores, o que já nos leva a entender que muitas vezes as palavras-chave que estão apresentadas ao final dos resumos dos trabalhos podem nos levar a falsas expectativas sobre os resultados do estudo. Para responder à questão foco, os autores selecionaram 10 homens treinados por no mínimo 6 meses em treinamento resistido e que treinassem pelo menos 2 vezes por semana. Cada um desses indivíduos serviu como controle para si próprio, ou seja, ele foi avaliado na situação consumo de álcool pós-exercício e consumo de outra bebida sem conteúdo nenhum de álcool também pós-exercício. A idade desses sujeitos variou entre 21 e 28 anos. A massa corporal ficou entre 85,9 mais ou menos 13,2 kg. A altura foi avaliada em 179,5 mais ou menos 5,6 centímetros. Como você é burro? Corrige ali que está errado no slide, não é quilograma, é centímetro. E o índice de massa corporal desses sujeitos foi de 19 mais ou menos 7,6 quilogramas por metro quadrado. A primeira sessão foi uma semana de familiarização com todos os procedimentos. Os pesquisadores conduziram um teste de 1RM em back squat, que é um agachamento, na Smith Machine. Fizeram um pré-condicionamento para retirar o efeito exercício novo, então eles não queriam que esse exercício viesse com uma característica de novidade para essas pessoas, então os indivíduos deveriam ser previamente treinados, estarem acostumados a realizar esse agachamento nas condições de coleta de dados, e foram feitas então 2 séries com contrações excêntricas extenuantes separadas por 1 semana. A sessão 2 consistiu das sessões experimentais com 1 semana de intervalo entre elas. Então, para participar do estudo, esses indivíduos se comprometeram a ficar sem consumo prévio de bebida alcoólica e prática de exercícios aeróbicos e intensos 48 horas antes e após a coleta de dados. Os participantes foram também submetidos ao teste do etilômetro no final do experimento. Foram testados quanto à densidade da urina para verificar a condição de hidratação. Precisaram preencher um diário de dieta, considerando todos os alimentos que foram ingeridos. Se comprometeram a ter uma rotina de sono de 7 a 9 horas nos dias que antecederam a coleta de dados e não usar nenhum tipo de medicamento anti-inflamatório durante o período do estudo para não comprometer as avaliações de dor muscular de início tardio. Foi então conduzido um teste de dor muscular de início tardio. No pré-teste, 24 horas e 48 horas pós-teste, no qual os indivíduos precisaram responder a uma pergunta sobre a intensidade da dor, usando uma escala de 0 a 5, onde 0 é ausência de dor e 5 dor extenuante. Antes dos testes de performance, foi realizado um aquecimento dinâmico com esses 4 exercícios: o afundo, o glúteo em 4 apoio, ou heel kicks, corrida alta estacionária, ou high knees, e agachamento livre só com o peso do corpo. Os testes de performance foram realizados em 3 tentativas para cada teste, com 2 minutos de intervalo passivo entre cada um, sendo o primeiro o teste de salto vertical, para o qual foi utilizada uma plataforma de força e anotado pico de força, pico de potência e altura do salto. Depois foi conduzido um teste de mudança de direção, um teste de 20 jardas, que corresponde a 18.288 metros em linhas de 5 jardas, que correspondem a 4.572 metros, e foi anotado o tempo desse teste. E, finalmente, foi feito um teste de aceleração, utilizando um sensor laser, que consistiu da anotação do tempo levado para o indivíduo percorrer o mais rápido possível uma distância de 20 jardas, ou 18.288 metros. O teste foi um exercício resistido excêntrico que consistiu de 4 séries de 10 repetições a 110% de 1RM, que foi medido previamente,
E em cada repetição, o indivíduo deveria agachar por 3 segundos a partir da posição estendida até as coxas ficarem paralelas ao chão ou abaixo. E foram dados 3 minutos de intervalo entre as séries. A ingesta de álcool ocorreu de 10 a 40 minutos pós-exercício. Foi dada uma dose de vodka correspondente a 1,09 gramas de etanol por quilo de massa corporal livre de gordura, diluída em bebida de baixa caloria, artificialmente saborizada. Essa dose deveria, por estimativa, corresponder a uma concentração de álcool no sangue de 0,12 gramas por decilitro. Esses mesmos indivíduos receberam, em outro momento, um placebo com o mesmo volume, mas a parte que seria alcoólica foi substituída por água. O sabor, a consistência e a quantidade eram exatamente as mesmas. Em ambas as condições, o copo era lambuzado com vodka para evitar que o participante identificasse se era placebo ou não. A bebida era dividida em 10 doses e cada dose era ingerida a cada 3 minutos durante 30 minutos. Dados os efeitos do álcool no organismo, físicos ou psicológicos, os indivíduos eram capazes de reconhecer a bebida ao longo do experimento, mas não ao receberem a bebida. O que, para nós, é considerado, de certa forma, um viés de estudo, porque mesmo que os autores tenham tentado disfarçar a bebida colocando álcool em torno do copo, para que o indivíduo não fosse capaz de imediato identificar se era bebida com álcool ou bebida sem álcool, esses efeitos já mencionados, físicos e psicológicos, são entendidos por nós que estamos interpretando o artigo como um certo viés pela dificuldade de manter o indivíduo na condição de placebo. Foi feito também um monitoramento da concentração de álcool no sangue. E esse monitoramento foi feito por um etilômetro que era assoprado a cada 10 minutos até 80 minutos após o término do exercício e depois a cada 20 minutos até 3 horas após o término do exercício. Na condição de receber bebida alcoólica, o pico de álcool no sangue ocorreu entre 66 minutos e esse pico consistiu de 0,8 mais ou menos 0,02 gramas por decilitro. Os participantes ficaram 3 horas no laboratório para que a concentração de álcool baixasse para 0,08 gramas por decilitro, que é o limite legal para dirigir nos Estados Unidos. Porém, eles foram levados para casa pelos pesquisadores e concordaram em não dirigir até terem completado uma noite de sono. O grupo placebo também foi monitorado, mas as concentrações, como não havia álcool na bebida ingerida, foram de 0 gramas por decilitro. Os dados que foram anotados foram a dor muscular de início tardio, resistência muscular por meio do pico de potência no salto vertical, do pico de força no salto vertical e a altura do salto. Além disso, foi medida também a habilidade de mudança de direção, que foi verificada por meio do tempo levado para fazer o teste Shuttle Run, e a aceleração foi verificada pelo tempo que os indivíduos levaram para percorrer o mais rápido possível uma distância de 20 jardas. Os dados foram analisados por meio de uma nova 2x3 com medidas repetidas para cada medida, com o pico de potência no salto vertical, o pico de força no salto vertical, a altura do salto, habilidade de mudança de direção, aceleração e dor muscular do início tardio. Também foi calculado o tamanho do efeito eta ao quadrado e foi realizado um teste de post-hoc de Fisher, para um P menor do que 0,05. Os resultados para o salto vertical indicaram efeito significante para pico de potência e altura do salto, mas não houve efeito significante no pico de força. O que essa tabela mostra é que, independente da condição, houve efeito deletério para o pico de potência e altura do salto em relação ao exercício, mas não em relação ao consumo de álcool. Os gráficos mostram, então, os valores para placebo e álcool em relação a pico de força nas 24 horas, tanto para o placebo quanto para o álcool, e se a gente observa os dados, é bem possível notar que os resultados foram muito parecidos em termos do que foi perdido, tanto na altura do salto vertical quanto no pico de potência. Por outro lado, não se observam quedas maiores nos resultados quando houve consumo de álcool, o que indica que talvez
o álcool não tenha sido o vilão na perda de potência e de altura para o salto vertical. Uhul! E sim que essa perda de performance se deu pelo próprio efeito do exercício excêntrico. Então, já se pode fazer uma primeira interpretação de que a perda de performance, tanto no pico de potência como na altura do salto, não foi atribuída ao consumo de álcool, mas sim ao exercício excêntrico em si. Não foram afetadas as variáveis de mudança de direção e aceleração, nem pelo consumo de álcool, nem pelo próprio exercício. E os resultados para dor muscular de início tardio foram afetados nas 24 horas seguintes pelo exercício, mas não pelo consumo de álcool. Os dados são muito semelhantes. O que aprendemos com esses resultados? Esses resultados foram, na verdade, inesperados, pois os estudos anteriores indicavam que o álcool repercutia em efeitos negativos nos sistemas corporais, incluindo o reparo do sistema muscular e o crescimento. De acordo com os autores desse estudo, exercícios excêntricos novos induzem maiores danos musculares do que performances subsequentes no mesmo exercício. No presente estudo, o dano muscular foi menor porque os indivíduos foram previamente condicionados, o que não aconteceu nos estudos anteriores mencionados por esses autores. 2 estudos de Barnes e colaboradores em 2010 e um terceiro estudo em 2011 pela mesma equipe de pesquisa verificou atraso na recuperação nas forças isométrica e isocinética máximas após o consumo de álcool. Esses autores interpretaram que os efeitos são dose-resposta, ou seja, efeito corrosivo na recuperação para consumo de 1,0 gramas por quilograma de massa corporal, mas sem efeito corrosivo para consumo de 0,5 gramas por quilo de massa corporal. No presente estudo, a dose foi de 0,88 gramas por quilo de massa corporal e não foi verificado efeito deletério na recuperação diferente do não consumo de álcool. Prentice e colaboradores, em 2014 e 2015, verificaram resultados na mesma direção do presente estudo. A amostra desses pesquisadores era composta por jogadores de rugby e o consumo de álcool era ainda maior. Os autores verificaram que não houve prejuízo nas variáveis anaeróbicas avaliadas. As inferências entre esses autores e os autores do presente estudo são de que o tempo de recuperação tem mais a ver com a extensão do dano muscular do que propriamente com a dose de álcool ingerida após exercício. Então, quais são as respostas para essa questão foco? O exercício excêntrico extenuante de agachamento resultou em dor muscular de início tardio que persistiu por 48 horas e reduziu a altura do salto e o pico de potência, mas não interferiu no pico de força do salto vertical, nem no teste de aceleração e nem no teste de mudança de direção. Os efeitos deletérios encontrados no presente estudo durante a recuperação estão mais associados ao efeito do exercício excêntrico extenuante em si do que ao consumo de álcool pós-exercício. O que sobra desse estudo para nós? Levando em consideração que não foram investigadas mulheres nessa amostra, esse estudo serve para alertar praticantes do sexo masculino sobre o consumo moderado ou responsável de álcool no pós-exercício para a recuperação dos danos musculares causados pelo mesmo. Outra inferência que podemos fazer a partir desse estudo é que o tempo de recuperação está mais relacionado com a extensão do dano muscular do que propriamente pelo consumo de álcool pós-exercício. E que o consumo de álcool pós-exercício parece, então, não prejudicar a recuperação do atleta. Por outro lado, esses resultados têm a ver com o consumo agudo de álcool. Não temos ainda informações sobre consumo crônico de álcool no pós-exercício. Portanto, mais estudos são necessários para que tenhamos mais informações sobre esse tema tão importante na atualidade. E para ti, ficou alguma dúvida? Tens alguma contribuição para agregar a esses resultados? Tens uma opinião diferente? Conheces outros estudos que falam sobre esse assunto? Deixa aqui pra gente nos comentários. Se tu achasse que esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha ele com os teus amigos, deixa um like pra gente. Não te esquece de te inscrever no Instagram para ficar sabendo das próximas batalhas de artigos, para os lançamentos dos nossos próximos vídeos, ou então para ter alguma dica de TCC ou de como escrever um projeto de pesquisa, um artigo acadêmico,
uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado ou de qualquer outro tipo de texto acadêmico que possa te interessar. Por hoje é isso, um beijo da bruxa e até a próxima!